É o laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e nós vamos continuar estudando a Constituição do Estado de São Paulo. Exatamente, hoje a gente vai conversar sobre organização dos poderes previstos lá na Constituição do Estado de São Paulo, matériazinha bacana que está lá no artigo 5º ao 110 da Constituição do Estado de São Paulo. Vamos lá? Olha lá. Organização dos poderes, Constituição Paulista. Já no artigo 5º, a Constituição do Estado de São Paulo vem dizendo da separação de poderes. A Constituição da República fala isso no artigo 2º da Constituição Federal. Já a Constituição Paulista, no artigo 5º. Segue a separação dos poderes da Constituição Federal, isso não muda nada. A mesma ideia de independência e harmonia dos poderes. O que está mudando aí é só a topografia, né? A disposição dessa separação de poderes no texto da Constituição. Na Constituição do artigo 2º, aqui na Constituição do Estado de São Paulo, no artigo 5º. Previsão de legislativo, executivo e judiciário, seguindo a regra constitucional federal. É vedada a delegação de atribuições. Esse é um ponto bem bacana da Constituição do Estado de São Paulo, que ela deixa expresso que é vedado delegar atribuições, ou seja, o legislativo não pode delegar suas atribuições para o executivo, que não pode delegar para o judiciário, que não pode delegar para o legislativo, enfim. São poderes exclusivos, digamos assim. Seria necessário colocar isso no texto constitucional? Não, desnecessário, porque a teoria da tripartição de poderes já indica que existe uma exclusividade de exercício dessas atividades, observado que cada um dos poderes pode exercer secundariamente, dentro da sua esfera administrativa, um desses poderes. Lembra das teorias da teoria da função típica e atípica na separação dos poderes? Enfim, aquilo lá também se reproduz aqui. Mas a Constituição do Estado de São Paulo ainda diz o seguinte, é delegadas atribuições, é vedada a delegação de atribuições. Essa vedação aqui é para as atribuições típicas. O executivo não vai fazer o papel do legislador, assim como o legislador não vai fazer o papel do executivo. Belezinha? Legislativo, o primeiro poder a ser regulamentado na Constituição do Estado de São Paulo. Exercido pela Assembleia Legislativa constituída por deputados. A gente bem sabe que todas as assembleias legislativas são compostas por deputados estaduais. Elas têm reuniões do dia 1º de fevereiro ao dia 30 de junho e do dia 1º do 8 a 15 do 12. Segue aí a ideia de sessões legislativas previstas na Constituição da República. Ainda nós temos a ideia da previsão da reunião legislativa preparatória, que é aquela reunião que eu vou decidir quem são os chefes da casa, né? Quem é que manda na Assembleia. É a composição da mesa, presidente da Assembleia, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário e por aí vai, né? Essa reunião, essa discussão que é chamada de sessão preparatória ou de reunião preparatória, tem previsão na Constituição do Estado de São Paulo para ser realizada no dia 15 de março, um tanto tarde, né? Porque no Congresso Nacional é realizado no dia 1º de fevereiro, antes mesmo de abrirem os trabalhos legislativos. Tá? Composição paritária da mesa. A ideia é que todos os partidos participem dessa mesa. Isso nem sempre é atingido, porque é um ideal, e o ideal nem sempre é alcançado. Imagina, a composição paritária, o número de partidos políticos que nós temos no Brasil, para eu ter uma mesa paritária. Muito difícil, eu ter que ter uma mesa com pelo menos uns 20 componentes, e não é o caso, né? O que mais que a gente tem aqui de interessante sobre a Assembleia Legislativa? Ela funciona em sessões públicas. Isso quer dizer que eu posso ir até lá e assistir o que está rolando. Posso simplesmente me apresentar, sou cidadão e quero participar, quero assistir, quero ver os trabalhos legislativos. Cada reunião da Assembleia precisa de um quórum, ou seja, uma quantidade mínima de deputados para ela funcionar, para ela ser instalada, né? Para dar início aos trabalhos. Nas reuniões deliberativas, eu preciso de 1/4 dos membros presentes na Assembleia Legislativa. Pelo menos 1/4 dos membros presentes na Assembleia Legislativa. Caso contrário, não tem trabalho, não tem reunião. Nas de simples debate, basta que 1/8 dos membros estejam presentes. Então, essas duas quantidades
é muito importante gravar porque para reuniões deliberativas, aquelas que vão se decidir alguma coisa, 1/4 dos membros está de bom tamanho. E nas de debate, aquelas que não decidem nada, basta 1/8 dos membros. Por que isso? Porque sem esses percentuais mínimos aqui, sem esse número mínimo de deputados, não tem o que fazer lá dentro. O que eu vou discutir? Né? Não tem como discutir um projeto de lei, não tem como discutir uma medida administrativa a ser aplicada. Enfim, eu preciso de um quórum mínimo. Sabendo que existem 2 tipos de reuniões, basicamente as deliberativas e as de debate. As deliberativas eu preciso de 1/4 dos deputados estaduais presentes e as de debate 1/8. Esse tipo de previsão não existe na Constituição Federal. A Constituição Federal apenas prevê um quórum mínimo para aprovação de normas, que a gente também vai ver aqui no momento da aprovação de emendas, leis complementares e leis ordinárias e por aí vai. As deliberações da Assembleia Legislativa e das comissões serão por maioria simples, ou seja, basta ter 1/4. Tendo 1/4 dos membros, a maioria simples de 1/4 já resolve a parada. As deliberações, portanto, basta a maioria simples, exceto se a Constituição Estadual exigir maioria absoluta, ou 3/5, ou 1/3, enfim, uma maioria qualificada. Mas, de regra, vale a maioria simples na Constituição de São Paulo, presente aí a maioria absoluta dos seus membros, tá? A maioria simples, desde que presente a maioria absoluta dos seus membros. Então, eu falei para vocês que valeria aqui, 1/4, bastaria a maioria simples de 1/4, né? Não vai rolar, 1/4 não vai rolar, porque a maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa é 1/2 mais 1 voto, tá? A hora que eu tiver a maioria simples disso aqui, metade da Assembleia mais 1 voto, aí eu tenho maioria absoluta, aí eu posso trabalhar com a ideia de maioria simples. Como é que funciona isso? Às vezes parece um pouco chato e complicado, mas não é, tá? Olha só, vamos fazer aqui um esqueminha matemático que vai facilitar a vida de todo mundo, para quem já sabe e para quem não sabe. Vamos supor que a Assembleia Legislativa tenha 100 deputados. Isso não é possível, tá? Vamos mudar então, né? Não é possível porque o número máximo é 70. Não é possível. É possível. 100 deputados, tá? Tem 100 deputados, beleza? Qual é a maioria absoluta de 100 deputados? A maioria absoluta de 100 deputados é isso aqui, matematicamente é 50% mais 1 deputado ou 1/2 mais 1 deputado. Isso equivaleria a 51 deputados. Isso é a maioria absoluta, 51 deputados, tá legal? Se eu tiver uma reunião com 51 deputados, segundo a Constituição do Estado de São Paulo, as decisões podem ser tomadas por maioria simples. Maioria simples de 51 e não de 100. Eu tenho presentes, olha só, presentes na reunião 51 deputados. E aí, para decidir alguma coisa nessa sessão, nessa reunião legislativa, basta que maioria simples desses 51 vote favoravelmente. Cabeça, então vai ser 50,5? Não. 50,5, vamos mudar o número aqui, né? Vão ser 25 deputados,5? Né? Não tem como, né? Pegar um deputado e cortar pelo meio. Então eu vou para o primeiro número inteiro, que é 26. Se 26 deputados votarem a favor, eu tenho aqui o que a gente chama de maioria simples. Maioria simples. Belezinha? Agora, veja só, a gente falou de maioria absoluta para compor a reunião. Maioria absoluta para iniciar a reunião. Eu tenho que ter presentes pelo menos 51 deputados, ou seja, 50% do número total, mais 1 voto, mais 1 deputado. Né? Metade mais 1. Isso não é quórum, isso não é quantidade de aprovação de lei, isso é quantidade para iniciar uma sessão legislativa. Agora, para aprovar alguma coisa, uma sessão deliberativa, basta maioria simples dos presentes, que nesse caso é 26. A maioria simples seria 25,1, na verdade, da metade, né? Então eu tenho que ir para o primeiro número inteiro, 26. Belezinha? Sussa, tranquilos? Isso é maioria simples dos presentes.
outras aprovações, a Constituição Estadual de São Paulo, assim como a Constituição Federal, elas exigem um quórum maior, né? Um quórum de aprovação maior. 3/5, por exemplo, como para a alteração de uma emenda constitucional. A gente já vai ver isso aqui, tá? Previsão de comissões parlamentares. Lá no artigo 3 da Constituição do Estado de São Paulo, a gente tem a previsão das comissões parlamentares permanentes, as temporárias, as comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, aquelas que dão tanto trabalho pra gente, né? Vamos falar um pouquinho dos deputados. Deputados são invioláveis, civil e penalmente, por opiniões, palavras e votos. É o que a gente chama de imunidade parlamentar material. Opiniões, palavras e votos que eles emitirem são imunes. Imunes à responsabilidade civil ou à responsabilidade penal. Então o deputado pode xingar a mãe lá do prefeito, não tem problema nenhum. Pode falar que o prefeito é ladrão. Pode falar que o governador está metendo a mão no dinheiro público, que ele não vai ser responsabilizado nem civil e nem criminalmente. Por quê? Porque ele tem imunidade parlamentar, é o escudo que ele possui para poder defender os interesses da sociedade. Essa imunidade começa desde a expedição do diploma. E desde a expedição do diploma, os deputados serão submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça ou perante o Tribunal Regional Federal. A Constituição do Estado de São Paulo fala só Tribunal de Justiça. O Cabeça acrescentou Tribunal Regional Federal. Por que, Cabeça, que você fez isso? Por uma razão simples. Se os deputados estaduais praticarem algum crime que seja de competência da Justiça Federal, do PJU, do Poder Judiciário da União, não é possível um deputado estadual ser julgado pelo Tribunal de Justiça. Não é possível. O julgamento vai acontecer perante o Tribunal Regional Federal, que é a segunda instância da Justiça Federal. É o segundo grau de jurisdição da Justiça Federal. Preservada aí a prerrogativa de foro do deputado. Continua protegido, digamos assim, com essa prerrogativa de foro. Então, sempre lembre do seguinte: deputados serão julgados pelos tribunais. Não é só o Tribunal de Justiça, é o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, tá? Desde a expedição do diploma, os membros da Assembleia não poderão ser presos. Essa é outra imunidade que eles têm, que é a imunidade prisional, imunidade de prisão, né? Imunidade formal, que a gente chama. Eles não podem ser presos. Como assim não pode ser preso? Não, eles não podem ser presos. Eles podem praticar crime, mas não podem ser presos. Tem uma exceção para isso, que é a prisão em flagrante em caso de crime inafiançável, tá? Prisão em flagrante em caso de crime inafiançável. É a hipótese de possibilidade de prisão. Então, o que você tem como regra? Nenhum deputado no Brasil pode ser preso. Deputado estadual ou deputado federal, ele não pode ser preso. Essa é uma regra constitucional federal, repetida pelas constituições estaduais. Tudo bem? Não pode ser preso. Ok. Tem exceção para essa regra? Tem. Em caso de prisão, em caso de ser preso em flagrante de crime inafiançável. Se um deputado é flagrado praticando um crime inafiançável, aí ele pode ser preso em flagrante, aí ele vai para jaula, tá? Aí ele vai para jaula. Mas fora isso, não tem como. Enquanto ele for deputado, ele não pode ser preso em flagrante. Nem por ordem judicial. O juiz mandou prender, tá errado. Aqui no Mato Grosso, nós tivemos um caso interessantíssimo, um caso muito interessante. Um deputado estadual, olha só, um deputado estadual, aqui do Mato Grosso, que por acaso também era o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, está sendo investigado, processado, é o cara mais processado do Estado. Então, gente boa que ele é. Hoje ele já não é mais deputado, nem presidente da Assembleia, graças a Deus. O que rolou? O Supremo Tribunal Federal, o STF, ordenou a prisão dele. Ordenou a prisão desse deputado estadual. E o que aconteceu? Ele foi preso. Foi preso.
Ô, cabeça, mas e a imunidade? Pois é, e a imunidade, como é que faz, né? Ele foi preso. A primeira coisa que ele alegou num habeas corpus, foi prisão ilegal. Por que a prisão dele foi ilegal? Porque ele era, na época da prisão, deputado estadual, portador da imunidade formal. Ou seja, ele não poderia ser preso, salvo em caso de crime, de crime inafiançável em flagrante. E ali foi uma ordem escrita do STF para prisão. O que o Supremo teve que fazer? Prendeu numa semana, soltou na outra. Soltou, mandou liberar o cara. Deputado estadual tem imunidade parlamentar, ele não poderia ser preso. Mesmo com uma ordem do Supremo Tribunal Federal por escrito, dizendo que ele tinha que ser preso, ele não poderia. Por quê? Porque ele era deputado estadual. Enquanto ele fosse deputado estadual, ele estava cobertado pela imunidade parlamentar. O mesmo ministro que mandou prender, depois teve que mandar soltar. Sim, porque a prisão era absurdamente ilegal. Existiu um julgamento do Supremo, na história do Supremo tem um julgamento, em que o Supremo autorizou conscientemente a prisão do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Patrolou a imunidade desse deputado. Mas ali houve uma justificativa de que ele era extremamente nocivo ao funcionamento da Assembleia Legislativa e à sociedade do Estado de Rondônia. E por isso ele foi preso, desrespeitando, enfim, patrolando a imunidade parlamentar. O Supremo entendeu que naquele caso extremamente peculiar seria possível desrespeitar a imunidade parlamentar. Mas nesse caso da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso não rolou não, nesse caso aqui ele teve que soltar, né? Mandou prender e depois teve que soltar. Isso é imunidade parlamentar, isso é impossibilidade de ser preso enquanto for deputado, ou seja, desde a diplomação. Ele não pode ser preso, salvo em caso de flagrante de crime inafiançável. Se ele fosse flagrado praticando algum crime inafiançável, aí beleza, ele poderia ser preso sem problema algum. Mas por ordem judicial ou por flagrante de crimes afiançáveis, aí ele não poderia ser preso de maneira alguma, tá? Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à Assembleia Legislativa para deliberação sobre a prisão. O que rola? A gente tem aqui uma situação em que o deputado não pode ser preso, excepcionalmente numa prisão em flagrante. Caso ele seja preso em flagrante por crime inafiançável, o auto de prisão dele vai diretamente para a Assembleia Legislativa. E lá os deputados vão decidir em 24 horas sobre a prisão, ou seja, se ele ficar preso ou se ele fica solto, né? Isso é muito bacana, porque olha só, qualquer cidadão que venha a ser preso, o auto de prisão dele vai para o judiciário. Auto de prisão. Vai para o judiciário, tá? Agora... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que acabou de assistir a aula aí, um pedaço de uma aula demonstrativa do nosso professor do Lá Concursos. Nós aqui do Lá Concursos preparamos um super curso online, ponto a ponto do edital e super atualizado para o concurso da PM de São Paulo 2017, com um investimento com o melhor custo-benefício da internet, apenas 10 parcelas de R$ 25,00, você vai ter o nosso curso completo, são mais de 210 videoaulas exclusivas para você, com professores top de linha e principalmente com um projeto pedagógico diferenciado chamado de Personal Coach. O projeto pedagógico que faz o aluno ter sucesso no concurso. Por quê? Porque
ali vai organizar a vida do concurso. E papo reto com vocês, eu tenho certeza absoluta, se vocês cumprirem todas as nossas orientações pedagógicas, eu tenho certeza que você ficará super competitivo no concurso aí da PM de São Paulo 2017. Bacana? Legal. Ah, já ia esquecendo, você quer um material de apoio aí, o PDF que o professor está utilizando nessa aula, então é muito simples, vai aqui embaixo, clique aqui embaixo e faça o download gratuitamente desse material de apoio. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês aqui no LAC Concursos. Fui, tchau. Clique lá.